Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs. Queridos, hoje eu vou falar de anjos. Você sabia que muitas vezes você pode ter acolhido na sua casa um anjo sem saber que ele era um anjo? Por que eu falo isso para você? Porque Paulo mesmo, no tempo de Paulo, ele falou no livro de Hebreus, eu vou até ler aqui para você ver, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 3, ele diz assim, ó: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fosse maltratados. Então, o que Deus quer dizer com isso aqui? Paulo quer dizer com isso? Porque a gente deve sentir a dor do próximo. Por exemplo, ele fala aqui que a gente tem que sentir, se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, você se coloca no lugar dela. E se fosse você que estivesse ali sofrendo? Olha, eu vou ser sincera com você. Eu sempre fui desse jeito. Desde criança, sabe? Minha mãe mesmo, ela falava, ela me chamava de advogada dos injustiçados. Minha mãe sempre falava isso comigo. Porque eu não podia ver ninguém sofrendo, que eu já tomava as dores daquela pessoa, sabe? É como se eu sentisse a dor daquela pessoa em mim, sabe? Então eu já nasci com isso. E muitas vezes, assim, eu até falava, ser bem sincera com você, eu falava, ai, eu não queria muito ser assim, porque parece que a gente sofre mais do que aquela pessoa que está sofrendo, né? Mas por outro lado isso é bom, porque Deus gosta, né? Ele fala pra gente ser assim. Então isso já é uma coisa espontânea em mim, sabe? Eu sou uma pessoa dessa forma, só que a gente sofre muito, né, por isso. Porque a gente sofre no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Mas se é a vontade de Deus, que se cumpra na minha vida, né? Eu sempre falo isso. Então, amados, você muitas vezes pode estar acolhendo na sua casa, ou encontrar na sua casa, no caminho, um anjo, e não saber que é um anjo. Porque você vê que no livro de Isaías, também, livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 3, ele fala assim, ó, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, isso aqui foi uma visão que o profeta Isaías teve. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você vê, isso aqui foi uma visão que o profeta Isaías teve do trono de Deus, né? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados, cada um de nós temos um anjo, porque os anjos, eles foram enviados por Deus para guardar os salvos. Porque o próprio Deus fala assim, que no Salmo 91, se você olhar no Salmo 91, ele diz assim, que os anjos se acampam ao redor dos que temem o Senhor. E quem é que teme ao Senhor? Quem não pratica as coisas que é contra a vontade de Deus, né? Quer dizer, se eu falo assim, não vou praticar essa obra, porque eu temo a Deus, isso não agrada a Deus, então não vou praticar. Então, quer dizer, é um temor que a gente tem de Deus. E essas pessoas que têm esse temor de Deus, Deus acampa os anjos ao redor para proteger. E esses anjos, eles são muito mais inteligentes do que o ser humano, eles são mais poderosos do que o ser humano. Eles viajam numa velocidade tal que poderia ser chamada velocidade da luz, porque você vê que a velocidade da luz, você piscou, ela já viajou milhares de quilômetros, né? A velocidade da luz. Você vê, você aperta um interruptor, na mesma hora a luz acende. A velocidade da luz você não consegue nem imaginar. E eles são anjos enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Eles estão a serviço de Deus e interferem nos assuntos humanos, né? Eles são muito mais fortes e inteligentes do que os seres humanos e são pessoas mais inteligentes que o ser humano e do que as pessoas. E muito mais, eles podem viajar numa velocidade tão grande que a gente não consegue nem imaginar, né? E também, ele, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sempre aparecia, né, na Bíblia, os anjos, né, falando sobre os anjos, né? Eles sabem, né? Isso não quer dizer que eles saibam todas as coisas do reino de Deus, não. Eles não são superior a Deus. Eles estão a serviço de Deus, né? Então, eu vou continuar essa pregação no outro vídeo que eu vou continuar falando sobre a proteção dos anjos de Deus que são enviados à terra por Deus para guardar aqueles que temem a Deus, tá bom, amados? Uma boa tarde, fica com Deus, eu continuo no próximo agora.